Então, a eleição estava marcada, como a Bia falou, para a próxima segunda-feira. E agora, como é que fica? Para entender como ficam os trâmites com essa decisão da Justiça, vamos falar ao vivo pela internet com o advogado Marcelo Brabo, que é especialista em direito eleitoral e está com a gente pela internet. Doutor Marcelo, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade. Vamos conversar com o doutor aqui ao vivo. Essa decisão aconteceu faltando pouco tempo para as eleições, né? E a pergunta, ou pelo menos o questionamento, na verdade, nessa ação do partido PSB, foi justamente uma ilegalidade na lei, que foi aprovada já faz um tempo, né, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos amigos do programa Cidade. É um prazer imenso estar tratando de um assunto tão palpitante como esse. É importante a gente observar, Edson, que a gente está tratando aqui de duas discussões. Um relativo ao edital das eleições e que, por conseguinte, também se trata da discussão da Lei 8.576, que é de 2022. E existem algumas situações que são por demais relevantes e que a população tem que ter uma certa atenção. Até porque, em se tratando do nosso processo eleitoral, nós temos regras, matrizes, que estão tanto na Constituição Federal, como na Constituição Estadual e também no Código Eleitoral. O PSB discute, nesta demanda, alguma dessas matérias, não são todas. Existem, inclusive, matérias outras, por demais relevantes, que não constam também desta petição. E discute, dentre elas, chapa una e indivisível. A gente observa que nós tratamos de eleição majoritária para presidente da República, governador e prefeito. E o vice, ele é um apêndice dentro dessa chapa. Não há eleição apenas para governador em separado e para vice em separado. Então, deveria haver uma eleição em conjunta. Da mesma forma, o voto secreto. A nossa Constituição preconiza que existe o voto secreto e que ele deve ser observado. É claro que nessa situação do voto secreto, tem um ADI no Supremo Tribunal Federal, a 1075, que tratou do Estado da Bahia e que diz que pode haver regramentos próprios criados pela Assembleia Legislativa. Também existe uma outra discussão, que é o prazo de impugnação das eventuais candidaturas, que é um prazo de 24 horas. Então, são questionamentos por demais relevantes que podem, sim, ser objetos não apenas da ação, certamente serão desafiados por eventual recurso por parte do governo do Estado, por parte da Assembleia Legislativa, e a gente sabe quando isso começa, mas a gente não sabe quando termina e como termina. Até porque esta talvez seja a primeira das demandas. Certamente poderão existir demandas outras, não apenas em Alagoas, como também no próprio Supremo Tribunal Federal, para discutir a constitucionalidade da lei e, por conseguinte, também os termos do edital. Então, a gente observa que é uma situação por demais inusitada, uma situação que ninguém aguardava, até porque a vacância do cargo do vice-governador ocorreu no ano passado, era uma coisa previsível e que a própria Assembleia já poderia ter tratado dessa matéria, e o governador este ano, ao renunciar, terminou deixando aí o exercício pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, em razão da não possibilidade do presidente da Assembleia assumir, e certamente nós vamos ter grandes discussões nessa matéria e que pode sim resultar no retardamento dessas eleições. Então, o senhor acredita que os trâmites, né? Quem está nos acompanhando agora, de repente, quer saber, talvez não tenha, de fato, a eleição na próxima segunda-feira, o prazo é muito curto para esses recursos, para garantir essa eleição, mesmo que depois ela seja questionada. O senhor acredita que o trâmite pode demorar mais? Olha, Edson, a gente não pode dizer aí o que de certo vai acontecer. Mas o recurso pode sim ser proposto, pode ser manuseado, o Tribunal de Justiça pode apreciar e conceder ou não a suspensão dessa decisão, mas nada impede que haja outras ações, discutindo inclusive argumentos outros, e dentre esses tem um argumento que para mim é o maior deles, que é o princípio da anualidade, é a aplicação do artigo 16 da Constituição. Como eu disse, a Lei 8.576 é de 2022, quando, na verdade, toda a lei eleitoral deveria ser do ano anterior. Eu não posso ter uma lei eleitoral para se aplicar no próprio ano. E isso pode ter desdobramentos, não apenas em Alagoas, mas eventuais ações a tramitar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Nós só temos uma certeza, que esta eleição ela está sendo discutida judicialmente e ela poderá ser discutida judicialmente. Nós não sabemos os desdobramentos disso. E a gente pode ter situações sub júdice, inclusive de prolongar a passagem do presidente Kleber, que está exercendo muito bem o mandato como governador em Alagoas durante um período maior, e pode ser, inclusive, que se modifique a regra do jogo.
de forma tal que nós tenhamos até uma nova eleição, mas desta feita com voto secreto, desta feita em chapa, não mais individualmente. A gente só tem uma convicção de que começou agora essa batalha. Como ela vai terminar, nós não sabemos. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade. Vamos acompanhar os desdobramentos. Como o senhor falou, né, na Justiça a gente não tem certeza de muita coisa, né? Assim, em questão de prazos, de tempo, a gente sabe que às vezes demora muito e talvez, se demorar tanto assim, pode chegar a janeiro do ano que vem e essa eleição não tenha sido resolvida, por exemplo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Uma boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os amigos da TV Pajuçara. Forte abraço. Obrigado, boa noite. Lembrando que essa eleição é para complementar um mandato. Então, assim, são apenas 7 meses. Seriam 7 meses, por exemplo, se a eleição acontecesse segunda-feira. Mas com esse processo agora, com os recursos, enfim, com as liminares, vamos aguardar para saber o que vai acontecer nos próximos dias. É uma novela e parece que é uma novela que está longe de ter o capítulo final.